João 6:38. A palavra do Senhor fala assim: pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade de meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, eu amo esse texto da palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus, mas tem alguns textos que são muito fortes ao nosso coração. Eu quero ler ainda um outro texto antes de eu pedir para você sentar. Evangelho de João ainda, capítulo 10. João 10. O Evangelho de João, nós temos 4 evangelhos, mas o Evangelho de João é o evangelho que mais Jesus se expressa quem ele é. Capítulo 10, versículo bem conhecido, versículo 10. O ladrão só vem para matar, roubar e destruir. É Jesus falando. Aí ele diz assim: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. Vai agora, por favor, para o capítulo 18, versículo 37. O que Jesus responde nesse versículo é o que deve ser uma pergunta para todos nós. Para que você nasceu? Você acredita que existe um propósito para a sua vida? Ou você acredita que você é apenas fruto do acaso, da falta de cuidado dos seus pais? O que você acha? Querido, o Senhor tem um propósito para cada vida. E você precisa saber para que você nasceu. Para que você nasceu? Se há alguma confusão em seu coração e sua alma precisa de cura, busque ao Senhor. Mas você precisa entender para que você nasceu. Qual é o propósito para a sua vida? Você precisa saber disso. Para que a sua vida tenha significado e propósito, você precisa saber disso. Vamos lá. João, ainda, capítulo 18, verso 37. Numa conversa de Jesus com Pilatos. Olha o que Jesus diz, o verso 37. Perguntou Pilatos: então tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou o rei. Irmãos, agora olha o que Jesus diz: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Irmãos, olha o que Jesus está dizendo. Para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo. Para que você nasceu? Para que você veio ao mundo? E o último texto que eu quero ler antes da gente orar é Lucas 19. Volta para o Evangelho de Lucas, que é vizinho de João, capítulo 19. Versículo 10. Depois do encontro de Jesus com Zaqueu, o cobrador de impostos, as pessoas começam a questionar, né? Porque Jesus estava indo para a casa de um pecador, porque Jesus se misturava com pessoas que queriam realmente conhecê-lo, mas ele não se misturava com os religiosos da época. Aí Jesus diz assim em Lucas 19:10: pois o Filho do Homem, ele fala dele mesmo, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele fala: eu vim buscar. Olha o que Jesus está dizendo dele mesmo: eu vim buscar e salvar o que estava perdido. O que é que estava perdido? O que é que estava perdido?
Aponta assim para essa pessoa linda que está do seu lado. Aponta para ela assim. Olha o que estava perdido ali. Olha lá. Geovan estava perdido. Ricardo estava perdido. Você estava perdido. Tomara que o verbo esteja no tempo certo, né? Passado. Estava perdido. Vamos orar, irmãos, antes da gente meditar nesse texto, nesses 4 textos que a gente leu. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Espírito Santo, fala ao nosso coração. Nós queremos entender, Pai, o propósito do Senhor para a nossa vida. Ajude-nos, Pai, a viver no centro da tua vontade. E só podemos pôr em ordem a nossa vida, Pai, se entendermos qual é o propósito do Senhor para a nossa vida. Por isso, Paizinho, nos ajude a compreender a tua vontade. Nos ajude a discernir o teu propósito. Nos ajude a compreender para que nascemos e para que viemos ao mundo. Por isso, Paizinho, que a tua palavra traga luz ao nosso entendimento, que a nossa mente compreenda, que o nosso coração seja tocado pelo Espírito Santo, pela tua palavra, para que possamos discernir a tua vontade para a nossa vida, porque a partir daí nós vamos colocar em ordem a nossa vida, porque nós vamos viver para cumprir o teu propósito. Nós oramos, Pai, e pedimos isso em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, amados. Muito bem. Para que você nasceu? O objetivo dessa mensagem, irmãos, é fazer a gente entender que o Senhor tem um propósito para nós, que o Senhor tem uma vontade para a nossa vida. Eu não nasci por acaso, eu nasci com um propósito. Nós podemos ver isso em alguns textos da Bíblia, quando Jeremias diz assim: Senhor, eu não posso ir, eu não passo de uma criança. Eles olham, não fale que você é uma criança e que você não tem condições de ir, porque antes que você nascesse, eu consagrei você e te dei como profeta às nações. Você não tem escolha para isso. Eu escolhi você, eu criei você para um propósito. Eu te escolhi antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Irmãos, que Deus maravilhoso é esse? De milhares de espermas que poderiam ter fecundado, o Senhor escolheu você. Milhares morreram pelo caminho, e o Senhor disse assim: você vai chegar lá, porque eu tenho um propósito para você. Jeremias, eu te escolhi como profeta para as nações antes de você ser gerada. Eu já te conhecia já. Davi diz no Salmo 139, eles: Senhor, quão maravilhosas são as tuas obras, e quão grandiosas são para mim, são mais elevadas do que eu possa compreender. Senhor, para onde eu posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, lá estás. Se eu descer às profundezas, lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e voar e subir o mais alto que eu puder, tu também estás lá, Senhor. Antes que eu fale qualquer palavra, o Senhor já sabe o que eu penso. Não tem como surpreender Deus. Sabe quando você faz a surpresa de aniversário para alguém? E você prepara uma surpresa e vai lá, e acontece de ninguém estragar, né? Igual o João Lucas chega, teve um ano perto do meu aniversário, aí ele disse assim: pai, tem uma surpresa para o senhor, mas eu não posso contar. Eu digo: tá bom, filho, então não conta. Tem uma surpresa, viu? Eu digo: tá, filho, tá bom. Entregou. Teve um ano que, no meu aniversário, o meu pastor, o apóstolo Marcondes, ele veio para cá de surpresa, né? Para aparecer na hora do meu aniversário. E aí um pastor que eu estava ajudando lá de Ponte Alta de Bom Jesus, aí o pastor encontrou ele num restaurante aqui, em algum lugar aqui, e encontrou ele, cumprimentou ele e tal, e chegou mais cedo aqui na igreja. E quando ele me encontrou, ele disse: rapaz, eu vi Marcondes ali. Aí eu digo: não sabia que ele estava por aqui. Ele ficou tão triste porque ele estragou a surpresa. Mas, irmão, ninguém surpreende Deus. Ninguém surpreende Deus. Você está pensando o que vai falar? Ele já sabe o que você está pensando. Como é que você vai surpreender Ele?
uma declaração de amor que alguém faça para outra pessoa, você pode surpreender alguém com suas palavras, com seus sentimentos. Mas com Deus não funciona isso, porque Ele sabe tudo. Sabe o que Davi diz lá perto do final do Salmo 139? Ele diz assim: antes de ser formado no ventre da minha mãe, o Senhor já me via. Quando os ossos ainda estavam informes, não tinha nem forma ainda, o Senhor já me conhecia. Então Deus tem um propósito para mim e para você. A grande pergunta é: qual é esse propósito? Existem alguns artistas que viveram para cumprir seu propósito, e quando estavam na escola eram reprovados, eram condenados pelos professores, porque não entendia que aquela pessoa era voltada para uma arte. Deus tinha criado aquela pessoa para algo específico. E gênios, pessoas muito inteligentes, que Deus deu a elas sabedoria para que ela fosse instrumento de Deus para a humanidade, com invenções, criações, foram rejeitadas pelas pessoas da terra. Mas Deus tinha um propósito. Vai ler a história de Albert Einstein, vai ler a história de Beethoven, vai ver a história desse povo. Deus tem um propósito. A questão é: qual é o propósito? Então, eu quero que a igreja, que nós possamos compreender, reavaliar o sentido da nossa própria vida, da nossa existência, entendendo que uma vida fora do propósito de Deus pode até estar ocupada, mas ela nunca será plena. Você pode estar muito ocupado, muito corrido, com muita coisa, mas se você não estiver vivendo o propósito de Deus, sua vida nunca será plena, completa. Nós aprendemos isso com Jesus. Quando o propósito está fora de ordem, a vida entra em confusão. Mas quando o propósito está alinhado com Deus, com a sua vontade, tudo encontra o sentido. E quando você vive o propósito vai te ajudar a superar qualquer dificuldade que você enfrentar. Porque o propósito serve na nossa vida como um anestésico para as dores da vida. Quando você entende algum propósito que Deus tem para você, você enfrenta a dificuldade diferente. Você enfrenta a dificuldade, mas você sabe que a sua vida tem um propósito, um alvo, um chamado. E aí você aguenta firme, porque você tem um propósito. José, vendido pelos irmãos, mas José tinha tido sonhos que ficaram plantados em seu coração, colocados por Deus, e ele entendeu que aquilo era um propósito do Senhor na vida dele. Vendido pelos irmãos. Irmão, não é uma brincadeirinha. Eu sei que os irmãos se desentendem, né? Os irmãos, vez por outra, se desentendem. Lá em casa, vez por outra, João Lucas mais Júlia, parece que não, porque a idade de um é diferente do outro, mas de vez em quando eles se estranham. Mário mais Rodolfo se estranhava não, quando era mais novo? Irmãos se estranham. Levi mais Larissa não, né? Se estranha? Um pouquinho, né? Um pouquinho. E Larissa cresceu, ficou maior do que tu, Levi. Se ela te pegar... Um desentendimentozinho de irmão e uma brincadeira ou um aborrecimento temporário é uma coisa. Agora outra coisa é vender o irmão. Imagine o coração de José, vendido pelos irmãos. Por que José suportou tudo que suportou? Vendido como escravo. Por que José não entra numa depressão? Por que José não morre de tristeza? Por que José não se desviou do propósito de Deus? Por que José se recusa a ficar talvez com uma das mulheres mais bonitas lá do Egito? Porque José sabia que ele tinha um sonho, um propósito de Deus na vida dele, e esse propósito fazia com que ele suportasse as dificuldades que vinham à vida dele. Então eu quero pensar isso junto com você. Nós vivemos numa geração que está ocupada, cansada, confusa, estressada, ansiosa e muitos até depressivos. Nós vivemos esse tempo e muitas pessoas perguntam: o que eu faço da minha vida? Por que eu estou aqui? Qual é meu propósito? Para que eu nasci?
Irmãos, a pior coisa não é enfrentar luta. A pior coisa é não saber para que você existe. Deve ser muito ruim viver sem saber qual é o seu propósito, porque você não sabe pela qual causa viver. Só vale a pena viver por uma causa que também vale a pena morrer. Vale a pena dar a sua vida. Por que você vive? Qual é o propósito da sua vida? O problema não é falta de talento nem de oportunidade. O problema é falta de clareza de propósito. Você sabe para que você está aqui? Jesus mesmo, sendo filho de Deus, sabia exatamente por que veio. E ele tinha clareza do propósito. E nós precisamos ter clareza de propósito. Senão fica uma vida sem graça. Para que você vive? Para trabalhar. Para que você trabalha? Para pagar as contas, para comer, para vestir. E para que você veste, come e paga as contas? Para continuar trabalhando. E trabalha para quê? Para comer. Isso é um propósito tão bobo. Se esse é apenas o propósito pelo qual você vive, eu quero te apresentar um lugar que é mais tranquilo para viver. Você não precisa pagar a conta de nada. Você não tem nenhuma despesa, zero despesa. Mora de graça. Não tem que fazer exercício, não tem que fazer nada, atividade nenhuma. Não tem que se preocupar com nada. Nunca mais você vai pagar uma conta. No cemitério. Lá não tem nada, irmão. Ninguém vai bater na porta do caixão te cobrando um aluguel. Nunca. Ninguém mandando mensagem para você dizendo: a conta da internet venceu. Não. Tudo de graça. Se você só vive para pagar a conta, não é melhor logo ir para lá? Que lá você não paga nada? Não precisa nem comer. Não precisa nem comer, você vai ser comido, na verdade. Tem uns bichinhos lá com fome, que aqui em Roda Velha morre pouca gente. Se quem quer viver muito, vem morar em Roda Velha, porque aqui o povo é difícil morrer. Então qual é o seu propósito? Qual é o propósito da sua vida? Não é só viver para pagar a conta, para trabalhar e para comer. Não é para isso. Eu tenho certeza que não é para isso. Eu quero falar do primeiro texto, João 18:37. Jesus diz: para isso eu vim ao mundo, para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é essa, que aqueles que Ele me der tenham a vida eterna. A vontade do Pai é que ninguém se perca. E eu vim para esse propósito. Olha o que Jesus disse. Irmão, Jesus sabia para que tinha vindo. Jesus sabia para que Ele estava aqui. Jesus não viveu no improviso. Jesus não viveu assim: o que é que eu tenho que fazer hoje? Sei lá. Não. Ele não foi levado pelas circunstâncias. Ele veio com uma missão específica, clara. Ele sabia para que veio. Ele não disse: talvez eu vim, quem sabe, vamos ver o que é que vai acontecer, vamos ver aí o que é que vai dar. Jesus não dizia nada disso. Jesus sabia exatamente para que veio. Ele sabia qual era o propósito para a vida dele. Ele sabia. E você precisa saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. Ele disse: para isso eu vim. Era muito clara a mensagem. Para isso eu vim. Uma vida sem propósito é facilmente manipulada, distraída e desviada. Porque se você não tem propósito, qualquer coisa pode tirar você do rumo. João 6:38. Não para fazer a minha própria vontade. Irmão, se Jesus não veio para fazer a vontade dele, e você e eu? Hoje as pessoas querem viver para fazer a sua vontade. E as pessoas querem um Deus que satisfaça as suas vontades. Esses dias uma pessoa chegou para eu, Joivon, e estava falando assim: Zé, falaram que quando eu saí da igreja eu prosperei. A pessoa falou que eu até prosperei fora da igreja. Eu falei: fulano,
as pessoas pensam que existe uma recompensa por buscar a Deus, no sentido, inclusive, material. Então, se eu buscar a Deus, Ele vai me prosperar. Então, eu quero buscar um Deus que faça a minha vontade. No Evangelho não é assim. No Evangelho, na palavra de Deus, você abre mão da sua vontade quando você vem para Deus para viver o propósito dEle. Para enricar, não é para vir para a igreja. Enricar é você vai trabalhar e ser diligente, cuidadoso, um bom administrador. É lógico que se Deus não der saúde a você, não te abençoar, você não prospera. Mas o objetivo de buscar a Deus não é para enriquecer. Igual a pessoa que conversou com a gente estava pensando. Tem muita gente diligente que prospera por causa do zelo, do trabalho, do esforço. E Deus abençoa, é claro. Todo esforço Deus abençoa. Agora, o propósito de servir a Deus é fazer a vontade dEle. Porque qual foi a oferta do diabo para Jesus? O povo está enganado, né? Satanás veio para Jesus e disse assim: olha, se você se prostrar e me adorar, eu vou lhe dar o mundo inteiro. Quem disse que dava o mundo todo se alguém o adorasse? Não foi Deus, foi o diabo. Nós não vivemos para que Deus faça a nossa vontade. Nós devemos viver para viver a vontade de Deus, para cumprir o propósito dEle. Aliás, Satanás não quer que você faça a vontade dEle. Satanás quer que você faça a sua vontade. É suficiente. Quando Jesus ora, Ele diz assim: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se Jesus orou ao Pai, dizendo: Pai, me livra da minha vontade, faça a tua. Por que que nós oramos: Pai, faça a minha vontade, Pai, faça o que eu quero? Nós podemos orar: Senhor, cumpre na minha vida o teu propósito, me direciona para o que é a tua vontade. Que tudo seja para a glória de Deus. Hebreus 10, 1 Coríntios 10, 38, eu acho. Paulo diz assim: quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Tudo que você fizer, viva para o propósito de glorificar o Senhor. Jesus diz: eu não vim para fazer a minha vontade. Em João 6, 38. Jesus não viveu para agradar a multidão. Não. Ele não buscava agradar o povo. Jesus não viveu para construir fama. E Jesus não viveu para buscar o próprio conforto. Nasceu numa manjedoura, viveu de modo simples, trabalhando muito num trabalho pesado de carpinteiro, na profissão do seu pai terreno. Viveu os planos do Senhor, não teve conforto, porque Ele mesmo disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. O centro da vida de Jesus era obedecer o Pai. E o que é que a gente aprende com isso? O propósito não é o que eu quero para a minha vida, mas o que Deus quer fazer através da minha vida. O propósito não é o que você almeja. Eu vi duas pessoas falando sobre o propósito de vida. Uma disse: quando eu envelhecer, quando eu chegar à minha vida adulta e eu conseguir o que eu quero ter uma boa aposentadoria, vou comprar uma casa na praia, para todos os dias eu ficar lá olhando para a praia e botar os pés na areia. É o meu propósito de vida, é o meu alvo. E viver o resto da vida olhando para o mar, sendo torrado pelo sol e o sal comendo, né? Irmão, isso é quando o propósito acaba. Aí é melhor ir morar de graça, né? Do que viver desse jeito. Ah, pastor, mas é maravilhoso poder viver assim. Já um outro disse: não, o meu propósito é, enquanto vida eu tiver, eu viver para o propósito de Deus, cuidar da minha família, falar do Evangelho para as pessoas que eu possa encontrar,
ser instrumento de Deus, poder viver bastante para aconselhar os meus filhos, meus netos, meus bisnetos, orar por eles, abençoar a vida deles, e para onde o Senhor quiser me levar. Qual dos dois parece se viver o propósito de Deus? Porque viver para Jesus, viver com Ele, é entregar a vida por Ele, não é? Para Ele fazer o que Ele quiser com essa vida. Ele não é o dono? Ele não é o Senhor? Terceira coisa, eu quero andar rápido porque hoje é quarta-feira e parece que eu estou empolgado, senão eu vou demorar aqui. E se o olho de vocês começar a ficar pesado assim, aí eu tenho que apressar. Vamos lá, João 10:10. Jesus diz: eu vim para que tenham vida. O propósito de Jesus gerava vida nos outros. Jesus estava dizendo: eu vim para que vocês tenham vida. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, eles: olha, meus irmãos, igreja, eu desejo muito partir, estar com Jesus, o que para mim é melhor. Paulo estava dizendo: olha, se eu fechar os olhos aqui, eu já abro os olhos na eternidade com Jesus para sempre. E esse é o meu desejo é ir logo. Mas Paulo diz: mas por causa de vocês, eu julgo necessário permanecer na carne. Mas de ambos os lados estou em aperto. Meu desejo é partir e estar logo com Jesus. Filipenses 1, 22, 23. Mas eu prefiro ficar aqui, porque de algum modo eu ajudo vocês e eu construo meu galardão na eternidade. Meu Deus, que propósito de vida! Eu vim para que vocês tenham vida. Jesus não viveu para si, o propósito dele transbordava para abençoar quem estava à sua volta. Nós já falamos que organizar a nossa vida é primeiro colocar a sua vida no altar, é ter um relacionamento com Deus, depois organizar as suas prioridades, o que é que você faz primeiro, o que é que você faz depois você organiza suas emoções, deixar suas emoções em dias para elas não atrapalharem você de viver, organizando a sua vida para viver o propósito de Deus. E depois eu falei sobre você preparar uma proteção para você, para que você não saia dessa vontade de Deus. Então, para organizar a sua vida, você precisa entender qual é seu propósito de vida. E seu propósito de vida deve incluir ser instrumento de Deus na vida dos outros. Pergunta essa pessoa linda que está do seu lado, diz ela assim: você já abençoou alguém esse ano? Pergunta ela aí. Você já foi bênção de Deus na vida de alguém esse ano? Pergunta alguém que está do seu lado. Onde Jesus chegava, morto vivia, cego enxergava, surdo ouvia, paralítico andava. Quem estava com fome era alimentado. Quem estava sangrando era estancado o seu sangue. Quem tinha sede de eternidade ouvia palavras de eternidade. Aonde Jesus passava, todo lugar que Jesus ia, Ele ia de encontro aos perdidos. O que é que eu aprendo com isso? Que todo propósito que vem de Deus é para abençoar pessoas. Todo propósito que vem de Deus não é para você apenas. Porque se você vive como egoísta, pensando só em você, por você, para você e tudo para você, que propósito de vida é esse? Se o meu propósito gira em torno de mim, algo está fora de ordem. A maneira que eu vivo, eu nunca posso perder a visão de quem está perto de mim, de quem precisa de mim. E a última coisa, Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando eu organizo o propósito de Deus para a minha vida, a vida entra em ordem. Jesus viveu focado, irmãos. Ele sabia porque ele veio, para quem veio e o que precisava fazer. Quem descobre o propósito, é como eu disse esses dias, sabe dizer não para aquilo que não é seu propósito. Não se perde com distrações, não vive comparando a sua vida com a vida dos outros, porque sabe qual é o propósito de Deus para a vida dela. Um dia eu conversei com um amigo, colega de ministério, ele estava preocupado, disse: pastor, estão falando isso e isso de mim. Eu falei: pastor, se preocupa com isso não.
cumpre teu propósito, esquece do que estão falando, que a gente está vivendo um propósito, deixa para lá. Se você está fazendo uma grande obra, como Neemias disse, não se importe com aqueles que estão acusando ou falando alguma coisa, porque quem fala e critica os outros não constrói nada. E se você der ouvidos, você vai distrair daquilo que você deve fazer. Jesus não fazia isso. Jesus não perdia seu foco. Muitos estão cansados porque estão correndo sem direção, sem alvo, sem propósito. Isso cansa. Outros estão frustrados porque estão vivendo o propósito de outra pessoa. Talvez dominado por alguém, sufocado por alguém. Eu quero que você pense. Jesus organizou sua vida a partir do propósito, não das circunstâncias. Ele sabia quem era, sabia para que veio, sabia quem servia. E a pergunta que eu faço agora, a pergunta final não deve ser o que eu quero ser. Não. A pergunta correta é: Pai, para que o Senhor me colocou nessa terra? Para que eu nasci? Para que você nasceu? Pode ser que você tenha perdido o seu sentido de viver. Pode ser que você esteja vivendo uma vida ocupada, corrida, mas uma vida vazia de propósito, uma vida sem significado. Nós precisamos entender que Deus quer que a gente alinhe o coração com a vontade dEle. Deus quer que a gente realinhe o nosso coração com a vontade dEle, para cumprir o propósito dEle, viver a vida dEle. É por isso que quando a gente ouve uma palavra como essa, o nosso coração fica queimando, né? Não sei se é só o meu que está assim. Porque tem um propósito de Deus para nós. Ele quer alinhar você com o propósito dele. Quando o propósito é restaurado, a vida é reorganizada. Porque eu sei para onde eu devo ir, o que eu devo fazer, o que eu devo cumprir. Que Deus nos abençoe e que possamos alinhar o nosso coração com a vontade de Deus para a nossa vida. Precisamos, para pôr a nossa vida em ordem, nós precisamos organizar e lembrar do propósito que Deus tem para nós. Entender, conhecer qual é o propósito de Deus para mim.